Tá gravando, gravando. E aí, galera, tudo bem? Professor Caio Barroso, hoje nós iremos começar o nosso curso de Física 2, beleza? E sem mais delongas, deixa eu colocar aqui para compartilhar a minha tela. Esse daí acho que deu certo, né? Deixa eu minimizar isso daqui. Esse vai ser o nosso slide, tá? Onde nós iremos embasar a nossa aula, tá? Conceitozinho de temperatura e calor comigo, professor Caio Barroso. Se eu fizer... Ah, legal, se eu botar aqui ainda fica aparecendo na minha tela. Atualizaçãozinha aí do aplicativo. Então, turma, o que seria a termologia? Tá? É a parte aí da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou mudança de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. Tá? E algo muito importante, temperatura e calor serão os objetos de estudo aqui da termologia, tá? Um tópicozinho aí da física 2, e algo que a gente precisa saber, galera, é que temperatura e calor são características, ou perdão, são entidades físicas diferentes, tá? Apesar delas se assemelharem no nosso dia a dia, às vezes, a gente pode até, né, em algum exemplo, confundir os termos, tá? Temperatura e calor, eles têm a ver entre si, mas são grandezas físicas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente daquela primeira coisa que eu tinha dito antes dessa coisa, beleza? Só para ir brincar um pouquinho com vocês, tá, turminha? Então, o que seria aí a temperatura, tá? É a grandeza física, vejam, associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos, tá? Então, todo o... Deixa eu aumentar aqui, sair daqui. Vamos lá, eu consigo aumentar a minha tela? Interromper o compartilhamento aqui, melhor. Galera, olha só, tudo no universo, tá, vai ser formado por matéria, tá? Tudo que existe no universo vai ser formado, né, pelas partículas atômicas, e essas partículas elas vão sempre vibrar, tá bom? E elas só poderão ter, tá, atrelado a sua energia, tá, essa vibração, beleza? E a essa vibração vocês irão verificar lá na aula de Física 1, tá? Que tem a ver com a energia cinética das moléculas. Tá? Quanto maior a velocidade que elas vibram, maior vai ser a energia cinética atrelada a elas, beleza? E aí, eu digo que ela só pode ter esse tipo de energia. Tá? Calor, tá? Eu já comecei falando de temperatura, né? Mas calor é um tipo de energia. No universo, a gente vai ter inúmeros tipos de energia, tá? A gente tem energia mecânica, a gente tem energia luminosa, a gente tem energia térmica, que tem a ver com calor, tá? A gente tem energia sonora, energia nuclear, energia química, enfim, inúmeros tipos de energia, e um tipo dela, tá? Um tipo de energia é a energia térmica, tá? Que vai receber o nome de calor toda vez que ela vai estar passando de um corpo para o outro. Toda vez, então, que um corpo, tá, cede calor por um outro corpo, esse calor, tá, essa energia térmica que está sendo transferida de um corpo para o outro recebe o nome de calor. Tá? Então, o que é calor? Energia térmica em trânsito. A gente vai ver mais à frente, tá? Que naturalmente sempre vai acontecer de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? O processo natural de transmissão de calor é sempre do mais quente para o menos quente, tá? Até que seja atingido o chamado equilíbrio térmico. A gente vai ver mais à frente, daqui a pouquinho mais sobre isso, tá? Calma, elegância. Respira fundo, sai do celular, olha para mim e vem comigo, olha só. Então, continuando, essa energia térmica, tá, vai sempre passar de um corpo para o outro, beleza? E o carinha, quando recebe essa energia térmica, ele vai converter aquela energia térmica na única energia que ele possui. Aquele carinha que eu digo é a matéria, tá? Imaginem, tá, galera? Professor de física, meio doido e tal, eu quero que vocês sejam um pouquinho só também. Imagina ali a matéria, tá recebendo aquele tipo de energia térmica, e ele vai converter aquela energia térmica que ele está recebendo na única energia que ele pode ter, que eu já tinha dito para vocês, que é aquela energia relacionada ao movimento, né? Então aquele carinha, quando recebe energia, ele vai o quê? Vibrar mais, porque ele vai converter aquela energia que ele está recebendo, que é a energia térmica, na única energia que ele pode ter, que é a energia mecânica, nesse caso, tá? A energia cinética, beleza? Então o carinha absorve a energia e vibra mais, tá? Essa vibração, tá? Esse grau de agitação molecular que aquela matéria possui, recebe o nome de temperatura. Beleza? Então vejam que são grandezas físicas diferentes, se assemelham, são parecidas, têm a ver uma com a outra. Calor e temperatura. O que é calor? Energia térmica em trânsito.
que passa naturalmente de um cara mais quente para um cara menos quente, até que seja atingido o equilíbrio térmico, até que ambas estejam à mesma temperatura. Tá? E o que é a temperatura? É o grau de agitação molecular. Quando o carinha recebe calor, né, quando ele recebe essa energia térmica, ele naturalmente passa a vibrar mais, porque ele está absorvendo aquela energia, então ele passa a vibrar mais e naturalmente a sua temperatura, né, lida ali por um termômetro, irá aumentar. Beleza? Foi até aí? Tranquilo? Vamos voltar aqui os slides, tá? Respira fundo, bebe uma água, o bebê aqui também, calma e elegância. E vamos embora, galera. Deixa eu voltar aqui para compartilhar minha tela. Aqui. Beleza. Então, temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas que compõem os corpos, tá? Então, as moléculas muito agitadas, elas vão ter uma temperatura elevada. Moléculas pouco agitadas vão ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, tá bom? Vou botar aqui para reproduzir. Voltando, e a medição de temperatura, o termoscópio, né, foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura, em 1597, por Galileu Galilei. Esse cara é famoso aí na física, né, turminha? Beleza, então ele vai ali consistir aí, como eu coloquei, de um bulbo cheio de ar, provido de um tubo imerso em um recipiente contendo um líquido. Quando o ar ali vai aquecer, a pressão aumenta, o líquido vai descer, beleza. Isso aí é só nível de conhecimento, tá? O que cai para a gente são esses termômetros, tá? Que eles serão utilizados para medir, tá? A temperatura, e a gente vai ter inúmeros tipos de termômetro. A gente tem ali o termômetro clínico, aqui, ó, o termômetro de lâmina bimetálica, termômetro a gás e o termômetro de rua, né? Mero exemplo, aquele de rua, assim, que tem uma propaganda geralmente de um fast food, né? Onde ali aparece a hora e a temperatura logo em seguida, né? Beleza. E aí, o termômetro clínico, que tem uma figura dele, tá? Mede ali a temperatura do corpo humano, algo ali em torno de 35 a 42 graus Celsius. Já estou colocando aqui a unidade, tá? De temperatura, muito usual para a gente já tem, né, o convívio com esse tipo de temperatura, tá? Mais à frente nós iremos estudar que outros países utilizam outras escalas termométricas, tá? Calma e elegância. Vamos lá. O outro aqui existente também é de lâmina bimetálica. Aqui internamente existem duas lâminas e tal, que quando uma se aquece em relação à outra, ela vai, devido à dilatação, se encurvar, tá bom? E aí a gente coloca um mostruário, né, para ler a temperatura. Mero aí conhecimento. Termômetro a gás, tá? Utilizado para medir baixas temperaturas, tá? Muito utilizado em laboratórios de pesquisa, tá? Continuando, o de rua, como eu já mencionei aqui, só para variar, não tem a figura aí do fast food, né? Geralmente é aquela letrazinha assim, né? Que todo mundo aí já conhece, de longe já sente vontade de comer, então tem agora aquele que é um outro assim, né? Não vou fazer merchan, propaganda aqui de ninguém, não estou ganhando nada para isso, né? Mas enfim, e aqui só para sacanear, não tem essa figura, né? Essa propaganda. Não vou dar esse mole, né, galera? Porra. E aí, o equilíbrio térmico. Turminha, todos os corpos, vou voltar para cá. Eles tendem, tá, espontaneamente, naturalmente, tá, a atingir o mesmo estado térmico. Então, isso é algo intrínseco da física, beleza? Do universo, tá? Naturalmente, um carinha mais quente cede calor para o menos quente, tá? Até que seja atingido o equilíbrio térmico, até que as matérias em si possuam a mesma temperatura. Eu disse que, naturalmente, o mais quente cede calor para o menos quente, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Professor, pode o contrário? Pode o menos quente ceder calor para o mais quente, fazendo com que ele fique menos quente, e esse mais quente, vocês entenderam o que eu falei, galera? Imagina, pense, tá? Esse carinha pode ceder calor para esse, fazendo com que esse fique mais quente e esse, ao perder calor, fique menos quente? Pode isso acontecer? Pensem aí, o que vocês acham? Sim ou não? Respondam. E aí? Pode. Ele, mas professor, calma aí, professor, calma aí. Você tá maluco? Fumar um beck? Calma, galera, calma, elegância, olha só. Nas minhas aulas eu faço algumas brincadeiras desse tipo, tá? Não se espantem, beleza? É só para vocês acordarem, né? Física às vezes falam que é uma matéria chata, professor maluco, enfim. Não é lá grandes coisas assim, não. É só treino, exercício, treino, aula e cai dentro e fica uma matéria fácil. Mas vamos lá, galera, olha só. Eu disse que, naturalmente, o cara mais quente cede calor para o menos quente até que seja atingido o equilíbrio térmico.
mas pode sim esse daqui, menos quente, ceder calor para esse, fazendo com que esse fique mais quente e esse menos quente. Pode sim acontecer. Só que isso, galera, não é um processo natural. Tá bom? A gente irá verificar mais à frente nas aulas de máquinas térmicas, em especial nas máquinas frigoríficas, que isso pode acontecer, só que para isso acontecer a gente gasta energia, não é algo natural. Beleza? Mais à frente a gente vai trabalhar sobre isso. E não sei se vocês perceberam, eu estou a toda hora falando um corpo mais quente, um carinha menos quente. Professor, por que o senhor não fala um cara frio? Porque, galera, na física, o termo frio não existe. Tá? O que vai existir é um cara mais quente ou um cara menos quente. Aquela sensação térmica que nós temos, tá, de frio, de gelado, vai sempre acontecer quando a gente perde energia térmica, tá? Então, todas as vezes que a gente perder energia térmica, a gente vai ter aquela sensação de gelado, aquela sensação de frio. Mas na física, o termo frio não existe, tá? Galera, não deixa eu... Cadê aqui? Pausar compartilhamento. Seu compartilhamento está pausado. Interromper compartilhamento. Quero voltar aqui para vocês. Interromper compartilhamento. Não, sai daqui, melhor, né? Vamos lá, interromper compartilhamento. Agora sim. Melhor para vocês me vejam por inteiro. Olha só, não é para vocês chegarem na rua, quando um amigo aí de vocês falarem, pô, isso aqui tá mó frio. Aí não é para vocês, caro amigo elementar, segundo a física, o termo frio não existe. Porque meu professor de física lá do Progressão de Marechal Hermes, galera, não vai fazer isso, pelo amor de Deus, né? Teu amigo vai, ô, meu irmão, tá maluco? Que parada é essa? Ô, fumar um beck, para com isso, meu irmão. Né? O cara vai te dar um fora, vai te xingar, enfim, não é para vocês falar isso. A gente sabe aqui na sala de aula, né, que o termo frio, segundo a física, não existe, mas no nosso dia a dia, né, a gente acaba falando, pô, isso aí tá frio, tal, enfim. Galera, a gente tem que, né, saber diferenciar a sala de aula do dia a dia, né, lá nas aulinhas de português, o importante é que a mensagem seja transmitida e entendida por ambas as partes, não é isso? Que cai na provinha de português, eu acho que cai português na prova de vocês, né, turma? Na verdade, cai em qualquer outro concurso, né? Então, enfim, basta que a mensagem seja entendida, ao ser transmitida, tá ok, a comunicação partiu para o abraço, beleza? Então é só para vocês não darem uma de maluco, né, e falar, não, o cara amigo elementar, a física diz que o termo frio não existe, o cara vai te xingar, né, turma, de tudo quanto é nome, beleza? Mas tá ok. Vamos lá, mais uma aguinha, né? Respira fundo. E vamos embora. Compartilhar a tela, cadê? Aqui, compartilhando, voltando, beleza. Então, onde é que eu estava? Aqui, né? E aí, cadê? Equilíbrio térmico, beleza? Todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Queria reproduzir, na hora que eu boto para reproduzir, a tela do aplicativo baixa. Mas vamos lá. 2 ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Beleza, já falei isso, né, algumas vezes. E aí, galera, olha só, a partícula da água quente, aqui nesse exemplozinho, vai fornecer parte da sua energia, né, de agitação para as moléculas da água, entre aspas, fria, beleza? E vice-versa. E a troca de energia só será interrompida quando o equilíbrio térmico ali for atingido, beleza? E calor é a transferência de energia, como eu já mencionei, de objeto ou sistema para o outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Perfeito? E aí a gente vai falar um pouquinho da teoria do calor, tá? Como substância, o calórico, aconteceu ali no século XVIII, o calor ele era considerado uma espécie de substância invisível ou um tipo de fluido. Tá? E aí, segundo essa teoria, a substância calor ou calórico apresentava características especiais. Ela penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria, não podia ser criada nem destruída e não possuía massa. Tá? E aí ela se tornou obsoleta. Deixa eu tirar essa minha tela daqui, botar aqui, beleza? Ela se tornou aí obsoleta, né, quando a gente não conseguiu explicar o aquecimento provocado pelo atrito entre os objetos. Se vocês, fizerem isso daqui, com a mão de vocês, vocês vão sentir que ela irá esquentar, né? Assim como se você esfregar qualquer outra matéria, né, vocês vão sentir que nesse atrito vai surgir um certo aquecimento. E essa teoria do calórico não conseguia explicar isso muito bem. Perfeito? E as unidades, tá, de calor no sistema internacional, turma, é o joule, tá? Um muito usual,
vai ser ali, ó, caloria, tá? CAL, tá? Vai ser um muito usual, tá? Mas no sistema internacional é o joule, dado pela letra J. E aí, a conversão é que uma caloria, tá? É o equivalente a 4,18 joules. Os nossos, na grande maioria dos nossos exercícios, nós iremos utilizar uma caloria igual a 4 joules, tá? O exercício geralmente fala 4, 4,2, 4,18, tá? Ele vai mandar a conversão, né, a ser utilizada. Se ele não falar nada, 4,18, pode até colocar 4, fica numa excelente aproximação. Perfeito, turminha? Dando prosseguimento aí. Vamos lá, vou botar aqui para reproduzir. E aí, a caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que a sua temperatura seja elevada em 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, beleza? Então, o que é uma, tá, caloria? É a quantidade, isso é questão de prova, hein, galera? Anota aí, acorda, ou sai do Facebook, olha para cá. É a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que a sua temperatura seja elevada, tá, em 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, beleza? Então, show de bola, acorda, olha só. E a unidade múltipla, tá? A gente vai usar muito, tá? Da caloria é a quilocaloria. O quilo quer dizer 1000. Quilo alguma coisa é 1000 alguma coisa, tá? Kilojoules, 1000 joules. Quilocaloria, 1000 calorias. Quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, né? O quilômetro, 1000 metros, perfeito? E aqui o cacau, né? É muito usado, tá? Na medida de quantidade de calor, tá? 1 quilocaloria é o equivalente a 1000 calorias. E o processo de de propagação de calor. Como que o calor passa de um corpo para o outro, galera? Existem, né, esses daí, a condução, a convecção e a irradiação, tá? Essa energia térmica que passa de um local para o outro, né, de maior para menor temperatura, vai se dar através dessas 3 formas. Isso é questão de prova, hein? Condução, convecção e irradiação. Perfeito? A condução térmica, olha, é o processo de propagação no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio, geralmente ali nos sólidos, né? Se você colocar aqui, ó, uma fonte de calor, tá? Nessa colher, né? E você está segurando na ponta aqui da colher, vocês irão sentir, através de um certo intervalo de tempo, o calor chegando na mão dos senhores, né? Então tá aqui, ó. Acendi um fósforo, aqui nessa caneta, está aquecendo. Partícula a partícula, esse calor vai passando de uma para outra, até chegar na minha mão. Beleza? Então, esse é o processo de condução de calor, tá? De propagação de calor através da condução térmica. Perfeito? Dúvidas até agora, galera? Não, né? Suave, molezinha, mamão com açúcar. O próximo, tá? A gente vai ter ali... Opa, acho que tá faltando slide aqui. Só um minuto, turma. Não, tá, beleza. Condutores isolantes. O condutor, tá, vai ser aquele material no qual a propagação de calor se dá facilmente, enquanto que o isolante vai ser aquele que a propagação de calor não se dá facilmente. Perfeito? Em síntese, seria isso. Exemplo de isolante, madeira e isopor, tá? E aí, exemplo de condutor, os metais em geral. Perfeito? Continuando, a convecção térmica é a propagação de calor, no qual a energia térmica, olha, se propaga com a movimentação de massas, tá, de fluidos. Fluidos pode ser um líquido ou um gás, perfeito? Que vão se alterar devido à diferença de densidade. Perfeito, turminha? E ali a gente vai ter, tá, as chamadas correntes, vejam, de convecção. Tá? Vamos ver aqui no exemplozinho, no desenho, fica mais fácil de visualizar. Olha só, turminha, quando a gente tem lá na nossa geladeira, tá? Aqui a nossa geladeira, geralmente o congelador, né, fica ali na parte de cima, tá? Aquele congelador está enviando uma massa de ar com baixa energia térmica, tá? Então uma massa de ar gelada, entre aspas, fria. Tá? Essa massa de ar gelada, ela é menos densa, tá? Ou melhor, desculpa, ela é mais densa em relação a outra massa de ar que estava na geladeira, que é uma massa de ar mais quente, tá? Então, quando a gente joga a massa de ar gelada, fria, tá? Ela, por ser mais densa, ela tende a descer, tá? E como no universo a gente não pode ter 2 objetos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, quando ela desce, aquela camada de ar que estava embaixo tem que sair dali, né? Então ela vai o quê? Subir. Perfeito? Então,
quando a camada de ar gelada desce, a camada de ar quente tende a subir por ser menos densa, né? Ela é supostamente mais leve, pensem assim, tá? A camada mais pesada, entre aspas, tá? Desce, a mais leve sobe. A gente tem ali essa corrente chamada de corrente de convecção. A massa de ar gelado desce, a massa de ar quente sobe, e ali a gente vai ter a troca de calor em todo aquele ambiente, tá? E nessa corrente de convecção, a gente vai ter essa troca de calor, essa propagação de calor, chamada de propagação de calor por convecção. Perfeito? É isso que está ilustrado aqui nesse desenho. Quando a gente está lá fervendo a água, né, vocês aí ao passar lá na provinha aí, militar que tanto almeja, vai lá de noite, lá no seu, na escola ali militar, né, vai de noite fazer o seu miojo, geralmente, né, é experiência própria, tá, galera? Vocês ali ao término do expediente, das atividades curriculares, vocês vão querer comer alguma coisa. Geralmente o cara faz um cup noodles, um miojo, né, e bota água para ferver. E ali ao ferver a água, né, ele vai colocar ali a panela com água dentro, embaixo, em cima, perdão, de uma fonte de calor. Aquela fonte de calor vai o quê? Esquentar a região, né, mais embaixo da panela, né, a região ali, né, mais próximo da panela, beleza? E ali aquela água quente, né, ela vai subir lá em cima. A massa de água, né, gelada, fria, né, vai o quê? Descer. E aí a gente vai ter a corrente de convecção acontecendo ali também, e aí deixa lá a água ferver, 3 minutinhos com miojo lá dentro, está pronto a nossa janta, né, galera? É isso daí que vocês vão fazer ao passar aí nas provinhas que vocês tanto almejam, beleza? Dúvidas até agora não, né? Acorda aí, sai do Instagram, olha para mim, o WhatsApp, deixa de lado, galera. Olha aqui. Continuando, próximo exemplo, tá? A gente tem cai muita questãozinha de geofísica, né? Esse exemplozinho aí dessa figura, tá? As mudanças, as brisas marítimas, brisas litorâneas acontecem também devido a essas diferenças de densidade que ocorrem nas massas de ar, mais quente e menos quente, tá? Que durante o dia o mar joga o vento para o continente, à noite é o contrário, tá? Isso aqui é mero um exemplozinho para vocês, tá? Não é muito cobrado nas provas de física militares, beleza? Se fosse um vestibular, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, a última, mas não menos importante, forma de propagação de calor é a irradiação térmica, tá? Que vai se dar, tá? Sob forma de ondas eletromagnéticas, tá? Então, quando a energia está sendo propagada através de ondas eletromagnéticas, a gente vai falar que ela está sendo propagada através da irradiação. E algo muito importante sobre isso, galera, é que a irradiação, veja, vou até colocar aqui, destacado, vermelho, beleza, ó, ela acontece no vácuo, tá bom? Então, a nossa estrela mãe aqui mais próxima da gente, o Sol, está enviando ondas eletromagnéticas que estão caminhando pelo espaço sideral, um pouco ali de vácuo, chegando até a gente na forma de ondas eletromagnéticas, na forma de calor. A gente sente a quentura, né, do nosso astro-rei através dessa irradiação que veio acontecendo por todo o espaço até o nosso planeta Terra. Perfeito, turminha? Então aqui, olha, um exemplozinho disso que eu acabei de falar, o Sol emitindo ondas eletromagnéticas, chegando até a gente, tá? Esse calor. Tá? Então a única forma de calor que se dá pelo vácuo é através da irradiação. Beleza, galera? Isso é importante, tá? Então a gente está aí aparando algumas arestas sobre calor, temperatura, iníciozinho da termologia, tá? A gente usa bastante a irradiação aí em plantações, tá? A gente tem ali essa camada de vidro, plástico, né? Que faz com que a luminosidade entre, né? Mas aí aquele calor que é refletido daqui, ele não sai. Perfeito? Ele permite que as ondas eletromagnéticas entrem, mas não deixa que depois, né, esse calor saia. Então ali a gente cria uma estufa. Perfeito? Muito importante aí no nosso dia a dia. Tá? E a gente tem no nosso planeta também esse efeito estufa que é algo natural. Tá? Naturalmente esse efeito estufa já acontece. Beleza, galera? Então o calor naturalmente através das ondas eletromagnéticas já chegam no nosso planeta. Ao ser refletido no solo, tá? Ele perde um pouquinho de energia, né? Ele passa a simplesmente aquecer as camadas de ar, né?
passam já a não ser tão, assim, tão ondas eletromagnéticas com uma frequência tão elevada, e eles não conseguem sair da nossa atmosfera. Então, o nosso planeta por si só já tem o efeito estufa. É claro que se a gente aumentar a emissão de gases, né, a gente vai ter uma imensa camada aqui que vai dificultar ainda mais, né, com que esses gases saiam, e aí sim o nosso planeta se aquece um pouquinho mais, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o efeito estufa já acontece naturalmente, beleza? E é isso que está falando nesse slidezinho aí, tá? Então vejam, ó, Sol emite a radiação, beleza? Essa radiação, parte dela, ó, é refletida, tá? Parte dela chega a voltar para o espaço, mas uma outra pequena parte não consegue voltar e retorna, tá? As que são ali por radiação infravermelho, o calor, retornam para o nosso planeta Terra, aquecendo ele, beleza? Então é isso daí. E, como eu já falei umas 4 ou 5 vezes hoje, temperatura é o grau de agitação molecular, é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema. Calor é a forma de transferir energia de um corpo para o outro. Perfeito? Então são coisas diferentes. Beleza? E aí, lembrando que nós vimos hoje, tá? Esse calor que é diferente de temperatura, ele pode se propagar através da condução, convecção e a irradiação. A condução, isso cai em prova, acontece geralmente nos sólidos. Convecção, tá? Vai se predominar nos líquidos ou gases, tá? Nos fluidos, através das correntes de convecção. E a irradiação, tá? Vai ocorrer pela radiação, que é a emissão de ondas eletromagnéticas. Não é necessária a presença de matéria, ela acontece no vácuo. Perfeito, turminha? Tranquilo? Vou interromper aqui o compartilhamento. Acho que já está aqui tudo certo, aparecendo para vocês. Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula de Física 2, tá? Do nosso curso de Progressão de Marechal Hermes. Já já gravo mais uma para vocês aí para aprovação dos senhores, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!